Tá. Então, vamos começando aqui. Todos estão vendo? Sim. Pronto. Posso começar? Por favor. Pronto. Então, esse artigo a gente escolheu por ser o efeito de um suplemento nutricional e que também pode ser utilizado na alimentação, que é a curcumina, e o seu efeito na endometriose. Por ser uma revisão, e aí ele traz muitos potenciais bioquímicos, né, moleculares, é interessante porque a gente vê não só a cúrcuma, né, mas outros alimentos têm esses efeitos sobre a endometriose, efeitos similares. E aí pode passar para o segundo, né? Esse é o artigo que a gente está apresentando. Foi um artigo que já tinha sido compartilhado pelo Ramiro aqui no grupo anteriormente. E daí, primeiro, pode passar para o terceiro slide. Explicar a diferença da cúrcuma para o crocus sativa. Por que que às vezes existe essa confusão? Porque os dois são chamados de açafrão. A diferença é que a cúrcuma longa, ela é o açafrão da terra. E o crocus sativus, ele é o açafrão verdadeiro. E aí, esse artigo, ele fala sobre a cúrcuma longa, né? Que é uma raiz da família do gengibre. Então, ela tem essa característica antioxidante. Já o crocus sativo, que também é utilizado para outras terapêuticas, ele tem um efeito antioxidante e anti-inflamatório também, mas ele é um pauzinho proveniente do pistilo de uma flor. Inclusive, ele tem efeito também na saúde neuronal. Então, ele é estudado na prevenção do Parkinson, do Alzheimer, tem um efeito bom para a depressão, tem um estudo que faz um cruzamento dele com a fluoxetina, né? Então, teria esse efeito mais antioxidante. Enquanto que a cúrcuma, ela tem um efeito mais anti-inflamatório. E aí, por isso que esse achado pode se relacionar com a endometriose. Passando para o próximo slide, né? Ele traz na introdução que, considerando a teoria de Sampson, né? Considerando que a endometriose é relacionada à sinalização de citocinas, a fatores de crescimento, a processos de angiogênese e adesão, eles foram investigar artigos, né, pesquisas, que falavam do efeito da cúrcuma sobre esses principais fatores, considerando que são fatores importantes para o desenvolvimento e manutenção do quadro de endometriose, certo? E daí, os estudos que são utilizados nessa revisão não são ensaios clínicos em si, com pacientes de endometriose, né? São estudos que são em animais e também estudos em tecidos, normalmente em tecidos provenientes de cirurgias de endometriose. Então, são estudos em células e em animais, mas que mostram realmente um efeito bem positivo. A gente pode ver que realmente promete, né, ser algo que faz um efeito interessante. Daí, no próximo slide, né, é uma revisãozinha rapidinho, que ele fala sobre a curcumina e o açafrão da terra. Então, fala que a curcumina é o principal polifenol do açafrão, tem atividade anti-inflamatória, antioxidante, antitumoral, antiangiogênese e antimetastática. Inclusive, tem alguns artigos de cúrcuma, né, com pacientes com câncer, é um suplemento que pode ser utilizado também. Ela é nativa da Ásia e tem alguns achados relacionando ela, né, em relatos antigos, né, tradicionais, de medicina tradicional chinesa, Ayurveda, né? Sobre o uso da cúrcuma para cólica, dores de dente, dor no peito, problemas
digestivos, feridas, problemas ginecológicos, dificuldades menstruais, e ela tem mais de 300 componentes biologicamente ativos que são das famílias, né, de polifenóis, de terpeno, sexterpeno, enfim. Então tem uma variedade muito boa nessa função de como um fitoterápico, certo? Daí no artigo seguinte, ou no slide seguinte, é uma tabelinha, a tabela resumo, né, dos estudos que foram utilizados na pesquisa, mostrando justamente qual a dose que foi utilizada de cúrcuma, em que tipo de paciente foi usado, paciente ou, perdão, célula ou animal, que foi feita a pesquisa, e os principais efeitos moleculares que foram isolados na pesquisa. No slide seguinte, que é o slide resumo, assim, dos resultados que eles encontraram, esse quadro é bem interessante, que ele traz o efeito da curcumina nos principais fatores que contribuem para o desenvolvimento da endometriose, né? Então, eles trazem o efeito sobre a proliferação e apoptose celular, inflamação, invasão, estresse oxidativo e angiogênese. E a gente pode ver o efeito que ela faz sobre esses principais fatores celulares. E aí, como é um estudo molecular, é interessante porque quando ele traz esse achado, a gente consegue identificar exatamente qual a via bioquímica que está envolvida nesse processo da curcumina. E aí é possível que a gente consiga fazer uma crítica, por exemplo, se o efeito dela é similar a algum tipo de medicação, né? Se ela pode ter um efeito mais na progressão da doença ou no controle da dor. E aí a gente fica com mais segurança para quem indicar, né, o uso da curcumina. A partir desse slide, as imagens, elas não são do artigo, né? Eu busquei imagens de mecanismos bioquímicos, né, das vias bioquímicas que têm esses achados, para que fosse mais fácil a gente compreender exatamente onde que acontece o efeito da curcumina, certo? Então, para o próximo slide, né, a gente vê o efeito da curcumina na inflamação. E a gente vê que ela tem um achado muito interessante em neutralização de radicais livres, inativação de NF-kappa-beta, e isso é muito importante para a sinalização de inflamação. Eu até acrescentei na figura, né, a COX-2 ali embaixo, que é importante para a inflamação da endometriose também. Considerando que a gente não tem a ativação do NF-kappa-beta, a gente não tem também a ativação da COX-2, né? Ela também faz uma ativação do NRF2, que é um fator de transcrição que eu citei no artigo lá que o Ramiro apresentou sobre a cannabis, né? Então, isso é positivo para melhorar a resposta antioxidante do corpo como um todo, além de ter um efeito muito bom em biogênese mitocondrial, que também é muito positivo para a saúde antioxidante. No próximo slide, mostrando a via bioquímica que ela age com relação à proliferação. E aí, principalmente, a curcumina, ela consegue ter um efeito, né? Inibição do crescimento celular. Só um minuto que tá tudo pequenininho. Na invasão e migração e inibição de apoptose. Então, dessa forma, pela via da AKT-mTOR, que foi outra via que foi citada lá no estudo da cannabis, né? Ela consegue ajudar na inibição dessa via, que é uma via mais anabólica. Então, dessa forma, ela faria uma inibição do crescimento celular e progressão dos sítios de endometriose. Com relação à apoptose, ela tem, que é o slide seguinte, ela tem um efeito principalmente na neutralização de radicais livres
E isso contribui no desfecho na via das caspases, né, que é a via bioquímica mais relacionada ao processo de apoptose. Então, mostrando que a curcumina teria um efeito também interessante, reduzindo lesão de DNA. Alguém falou? Acho que a Mariana entrou. Não? Ok. Tá. No slide seguinte, com relação ao processo de angiogênese, né? E esse estudo, inclusive, é um dos que é citado no artigo, essa imagem, no artigo de revisão, e que mostra o efeito dela sobre o fator vascular de crescimento endotelial, né? Então, mostrando que os animais que foram tratados com a curcumina, eles tiveram menos ativação desse fator. Então, mostrando também que seria uma forma de evitar a progressão da doença, né, nos achados em animais. E estamos finalizando, né, com relação ao estresse oxidativo. Essa é uma das funções que mais antigas, né, e mais batidas da curcumina, é sobre o estresse oxidativo e a inflamação. Mas a gente pode ver na via, novamente, que ela faz neutralização de NF-kappa-beta, ela faz neutralização de radicais livres, ela faz também neutralização da via de COX-2, né? Então, reduzindo não só os efeitos negativos da endometriose, mas melhorando também o perfil antioxidante das mulheres, porque a gente encontra também que as pacientes com endometriose, elas têm uma pior ativação das enzimas antioxidantes, né, que é a glutationa peroxidase, superóxido dismutase, catalase. Então, ela melhora a ativação dessas enzimas, que a gente pode ver nessa parte que fala do núcleo celular, que melhora a sinalização de DNA para a produção dessas enzimas antioxidantes. Então, seria também um efeito positivo para reduzir esse estresse oxidativo nas mulheres, né? E por último, né, mostrando o efeito da curcumina, inclusive em metaloproteinases, né? Essas metaloproteinases, eu não sei se vocês já repararam nisso, né? Mas como eu trabalho com estética também, as pacientes com endometriose, por ter essa menor sinalização das enzimas antioxidantes, elas têm um processo de envelhecimento precoce, né? Inclusive, eu até desconfio que esse pode ser um fator relacionado à infertilidade, porque eu tenho pacientes com 35 anos ou menos, né? Com endometriose, com diagnóstico tardio, que apresenta baixa hormônio antimuleriano. Então, talvez a presença da doença gere um estresse oxidativo maior, isso contribua para esse fator de fertilidade. E as metaloproteinases, elas são endopeptidases dependentes de zinco, né? Que fazem a degradação da matriz extracelular. Então, elas fazem como se fosse uma degeneração celular, um envelhecimento precoce da célula. E a curcumina teria um efeito na neutralização disso, né? Inibindo a ativação dessas metaloproteinases. Então, meio que fazendo uma defesa celular, né? Então, seria também mais uma função, inclusive, dela não só no tratamento, mas de prevenção daquelas mulheres que são diagnosticadas de forma precoce e que conseguem ter um certo controle dos sintomas, que ainda não são os casos cirúrgicos, também para a gente conseguir preservar um pouco mais esse metabolismo desse efeito pró-oxidativo da doença, certo? E agora eu passo a palavra para a Nath. Perfeito. Pá, só os slides, eu acho que eles estão um pouquinho atrasados. Se você puder um pouquinho mais para frente, a gente está na parte prática clínica. Isso. E, pessoal, vou até pedir um pouco de paciência. Eu estou bastante dispineica, assim, né? Então, eu vou tentar não falar tão rápido, porque senão eu fico sem ar muito rápido. Mas vamos lá. Em relação à parte bioquímica,
trouxe para a gente, né, a Nara trouxe para a gente, o que a gente consegue muito ver na questão da cúrcuma, além de todos os pontos, mas o que de fato chama bastante atenção é a sua ação anti-inflamatória. Só que para a gente conseguir atingir esse impacto, essa cúrcuma ela realmente precisa chegar no sistema do paciente. E a cúrcuma, né, na verdade a curcumina, ela é um diferuloilmetano, né, ou seja, é um composto que é pouco absorvido no trato gastrointestinal porque ele tem baixíssima solubilidade em água. Então, eu deixei aqui a estrutura química da cúrcuma. E a curcumina, na verdade, ela é instável no pH intestinal, ela tem rápido metabolismo e ela é conjugada, excretada nas fezes com muita facilidade. Então, a biodisponibilidade sistêmica é muito limitada pela glucuronidação intestinal e hepática. Então, é um processo que acontece não só intestinal, mas também hepático. E por isso a gente sempre tenta aumentar de fato essa absorção, porque se você tem um composto, um dos mais antioxidantes do mundo aí, né, a curcumina, só que ela não chega onde ela precisa, não adianta nada. A gente precisa de fato aumentar essa biodisponibilidade. E como isso é feito, né? Um dos aspectos que a gente mais usa na prática clínica para aumentar a absorção da curcumina é a piperina, porque ela é capaz de inibir a conjugação da curcumina e o seu metabolismo, né? Na fase 2, lá na parte hepática também. Sendo assim, pode ser administrada junto com a curcumina, então a piperina junto com a curcumina, para aumentar a biodisponibilidade. A gente vai ver que essa biodisponibilidade é muito aumentada. Então, a piperina aqui é um alcaloide presente na pimenta preta, então é algo fácil de a gente conseguir isso através da alimentação na prática clínica, né? E olha só, gente, quando a curcumina administrada junto com a piperina, a gente tem um aumento de biodisponibilidade de 2000% em humanos. Perdão. E isso é muita coisa, né? Então, 2000%. Quando a gente coloca essa piperina junto com a curcumina, a gente tem esse aumento de biodisponibilidade. Então, de fato, a gente vai conseguir todos os seus efeitos, todos esses efeitos que a Nara disse até agora. E é fácil de administrar e a proporção, geralmente, ela precisa ser pelo menos 1% de piperina em relação à curcumina. Então, a gente tem duas formas de ofertar essa curcumina aí para o nosso paciente, seja na forma de alimentação, seja na forma de suplementação. Eu gostaria de iniciar pela alimentação, que é uma forma que a gente gosta bastante de, aliás, né, a principal de a gente estimular para o nosso paciente. Então, quando a gente fala, né, da raiz da cúrcuma, você pode utilizar ela em várias preparações, preferencialmente junto com a pimenta preta, né, pimenta do reino em pó, para a gente aumentar a biodisponibilidade. E tem só um ponto interessante a ser dito. É muito bacana que ela seja colocada ao final das preparações, porque eu achei inconsistências falando sobre o aquecimento ou não. Mas a gente evita fazer, então, por exemplo, a gente vai fazer um molho. E molho de tomate, por exemplo, é excelente a gente colocar a cúrcuma ao final junto com a pimenta preta, porque parece também que o meio oleoso facilita um pouco a entrada da curcumina através, né, da cúrcuma aí no nosso organismo no meio oleoso. Então, por exemplo, molhos de tomate são excelentes porque eles são ricos em gordura. Até, de repente, a gente sempre fala do paciente que come um ovinho ali de manhã. Ai, perdão, se você puder passar os slides, tá na prática clínica. Isso, mais um. Vai me falando aí que eu vou mudando. Eu só mudo quando me mandam. Ai, perdão. Eu tô aqui olhando grande no computador e não reparei. Mais um, tá? A gente falou da piperina. Aí a gente, né, tá falando a gente da alimentação e da suplementação. A gente vai começar com a alimentação. O próximo. Isso, aqui, pronto. Agora a gente está na mesma página. Então, falando um pouquinho, porque quando a gente fala da prática clínica, de fato, a gente precisa pensar nessa parte das preparações. Eu acho que é onde um dos trabalhos mais, eu colocaria como mais desafiadores da nutrição, que é trazer todo o conhecimento científico para a prática clínica, porque esse, pelo menos para mim, como nutricionista, é uma das partes mais desafiadoras, porque quando a gente lê
sobre os benefícios, por exemplo, de alguns alimentos, eu acho lindo, maravilhoso. Mas encaixar isso na vida do paciente, de fato, é um desafio. Então, falando sobre essa questão das preparações, quem come um ovinho ali pela manhã, por que não, né? A gente colocar a cúrcuma junto com a pimenta preta. Quando a gente fala da proporção da curcumina para a piperina, a gente fala pelo menos 1%, mas isso eu penso bastante na questão das formulações, principalmente formulações magistrais, da suplementação. Agora, quando a gente fala na alimentação, o que pode ser interessante para a gente conseguir mais ou menos essa proporção? Então, a gente pega ali 3 partes de cúrcuma em pó para 1 parte de pimenta preta. Então, a gente consegue ali talvez uma quantidade ótima de curcumina através da cúrcuma e piperina através da pimenta. Ô, Nath, Oi? posso interromper? Claro. Eu tenho um potezinho aqui em casa que eu misturei justamente isso. Misturei pó de cúrcuma, pimenta preta, gengibre em pó e normalmente eu uso alguma coisa oleosa, tá? Para quando eu vou tomar. Eu esqueci de colocar o cardamomo porque quando eu fiz eu não achei. Mas tinha me falado para colocar o cardamomo também. Eu sei que eu fiz essa proporção de cúrcuma para pimenta preta, 3:1. Mas o gengibre foi, tipo, total no olho, o cardamomo também não tinha me falado o quanto colocar. E eu tento tomar isso quase que todo dia, seja com o café, normalmente com o café. É uma maneira adequada ou não? Na verdade, assim, eu falo que, mais uma vez, trazendo a parte da ciência, quando a gente fala de vias bioquímicas, para a realidade nossa, né, para o dia a dia. Porque, assim, se você sempre procura consumir em um meio oleoso, a gente imagina que realmente a absorção seja melhor. Hoje a gente também tem bastante essa questão dos shots, né? Então, ou pode ser incluso no café, ou mesmo shots, misturas que a gente consome. Eu, particularmente, gosto sempre de colocar esse tipo de alimento próximo a uma refeição que vai ter ali uma quantidade maior de gordura, né? Então, seja de repente um café da manhã, seja o almoço, porque assim, isso eu estou falando, não tenho nenhum artigo específico para mostrar para vocês, não, olha, realmente com a alimentação é melhor. Mas de todos os artigos que eu li, da minha prática clínica também, eu percebo que isso acaba sendo mais interessante quando a gente tem realmente um alimento oleoso na refeição. Eu acredito que não tenha problema nenhum, mesmo porque esse é um dos segredos da nutrição também. Além do momento ótimo, a frequência. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no café, o café, por incrível que pareça, ele é um alimento que tem, sim, uma quantidade de óleo, né? Então, eu acho que sim, pode ser uma boa opção consumir no café, mesmo que fique uma delícia, né? Mas eu dissolvo um pouquinho com óleo de coco. Eu pego o pozinho, dissolvo com óleo de coco e aí eu coloco o café, entendeu? Excelente. E aí, uma coisa que você pode fazer também, em vez do óleo de coco, usar mesmo os triglicerídeos de cadeia média, né? Eu acho que pode ser interessante, até para quando a gente pensa numa questão de energia. E aí depois a gente vai conversar um pouquinho também sobre colesterol e óleo de coco, tá? Mas... Tá bom. Isso fica para depois. Mas, olha só, Paulo, você estava falando da mistura que você fez, a gente tem um alimento, nossa, que é usado aí na Índia há muitos e muitos, muitos anos, que é o curry. Então, o curry, ele tem o açafrão da terra, né, no caso, a cúrcuma, porque como a Nara bem explicou no começo, tem a diferença do açafrão para o açafrão da terra. Então, a gente está falando do açafrão da terra, né, a cúrcuma, e aí nesse curry vai açafrão, geralmente, né, que tem receitas distintas, mas geralmente açafrão, cravo, páprica, gengibre, cardamomo, coentro, cominho, pimenta, canela. E não é só, por exemplo, quando a gente fala de aumentar a absorção, não é só a piperina que é estudada. A gente tem outros alimentos também que podem aumentar a absorção. Então, assim, o curry ele pode sim ser uma boa opção, se bem tolerado pelo paciente. E uma outra forma interessante de consumir também é a questão dos chás, né? Eu acho que os chás, cada vez mais, eu falo que no tempo da vovó a gente tinha bastante chá, isso foi se perdendo um pouco, e agora a gente está reconectando a questão do chá. Na medicina tradicional chinesa, na Ayurveda também, a gente usa muito chá.
Então, aqui deixei uma receita simples, né? Então, esses 300 ml de água, então você ferve essa água, você desliga o fogo e você acrescenta ou uma colher ali de chá de raiz de açafrão picado ou raladinho, ou uma colher de chá bem rasa dessa cúrcuma em pó. Só que já digo para vocês, o chá do pó, ele é bem amargo, já o chá da raiz da cúrcuma é muito mais palatável. Então, fica a dica. Hoje a gente encontra em várias lojinhas de produtos naturais, feiras orgânicas, né? Até em alguns mercados maiores a gente já encontra. E é fácil identificar porque, assim, ela parece muito um gengibre, né? Só que a coloração é um pouquinho mais alaranjada. Mas vale muito a pena fazer o teste, assim. E aí você coloca isso em 300 ml de água fervida, tampa por mais ou menos 15 minutos. Depois você coa e faz o uso, consumo. O interessante é não adoçar, né? Tanto quando a gente fala de chá, café, é importante a gente sempre estimular no paciente. O não uso, de fato, diminui um sabor doce, mas nesse caso, dependendo de alguns pacientes, a gente pode usar aí mel de abelha. Então, vai depender de cada paciente. Pode passar para o próximo? Eu lembrei aqui da preparação do Golden Milk, né? Que é uma bebida milenar indiana, né? E aí chegou aqui, ficou na moda, eu acho, nos últimos 2 anos, né? Porque quem falou foi a Yasmin Brunet na mídia na época. E aí depois até desenvolveram alguns suplementos de nutrição inspirados no Golden Milk, que é uma bebida à base de bebida vegetal, né? Leite de castanha ou de amêndoas, com a cúrcuma, a piperina e a canela e a baunilha, né? Para dar uma melhora no sabor. E aí eles falam que tem um efeito muito bom, consumido diariamente, pela manhã, enfim. Sim, Nara, bem lembrada. Inclusive tem algumas marcas, por exemplo, a Essential, né? Ela trabalha bastante essa questão do Golden Milk e acabou realmente... e olha que uma coisa assim, eu queria chamar a atenção para um ponto. Eu gosto muito, não tenho grande profundidade, né, na medicina tradicional chinesa, nem na Ayurveda, mas essas práticas milenares, hoje a gente começa a identificar, inclusive na ciência, o benefício de fato, né, o que as pessoas fazem aí há milênios, né, então só algo que eu achei interessante pontuar. Mas, voltando um pouquinho, falando da cúrcuma raiz, geralmente a época é entre junho a setembro, então é muito mais fácil a gente encontrar esse alimento de junho a setembro, e tem que tomar muito cuidado com a cúrcuma. Quando a gente vai comprar em pó no mercado, olha sempre os ingredientes. Se tiver lá só cúrcuma, né, ou açafrão da terra nos ingredientes, excelente. Se tiver qualquer outra coisa, ou, por exemplo, como amido, ou até mesmo, eu já vi alguns farinha, de fato, farinha de trigo, aquilo, primeiro, né, a gente brinca que é um crime, porque com certeza vai ter muito menos princípio ativo. Então, evita, se você for comprar em pó, de fato, olhar o rótulo e procurar só a cúrcuma mesmo. E só um ponto que eu queria colocar é que a cúrcuma, ela é um alimento probiótico. E lembrando que, quando a gente fala sobre alimentos probióticos, a gente otimiza a microbiota intestinal. E quando a gente otimiza a microbiota intestinal, a gente faz a modulação toda da inflamação sistêmica crônica de baixo grau. E quando a gente fala em endometriose, tudo que a gente quer controlar é a questão da inflamação. Então, a cúrcuma, olha que lindo, ela consegue, por várias vias, ajudar de fato essa paciente. Pode passar para o próximo, Pá, que eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre a microbiota intestinal. Pode passar para o próximo também. Nath, só um segundinho. Eu só não entendi como é que usa se não for com chá. Usa como se fosse um tempero, é isso? Isso, como se fosse um tempero. Então, você pode utilizar, eu falo que são, até uma expressão que eu uso, são pitadas de saúde. Então, por exemplo, se você come ovos ali pela manhã e você coloca literalmente uma pitada de cúrcuma em pó junto com uma pitadinha de pimenta preta, você já consegue os benefícios aí da cúrcuma, da curcumina e otimizada pela piperina. E até algo que eu acho interessante, quando a gente fala até sobre a alimentação, vida real, claro, nós como prescritores, a gente se preocupa muito com a proporção ideal,
Só que no dia a dia, né, de fato, igual o Patrick falou que ele coloca ali a questão de olho, a gente acaba utilizando um pouco assim também a cúrcuma no dia a dia meio a olho. Então, a gente sabe que é interessante que tenha pimenta preta para aumentar essa absorção, essa assimilação. Só que aí você realmente coloca uma pitada, porque ela é forte. Não sei se todo mundo já provou, mas ela tem um sabor bem forte, que não agrada muitas pessoas. Inclusive, algumas pessoas têm distúrbio gastrointestinal com altas quantidades. Então, diarreia, vômito, né? Então, quem nunca foi, por exemplo, num restaurante indiano, come ali um prato com bastante curry, sai até suando, né? Às vezes pode ter dor de barriga, desconforto. Então, a gente sempre começa com um pouquinho. Então, literalmente uma pitadinha e a gente pode ir aumentando isso ao longo do dia. Ô, Nath, Mais pra frente... Oi, pode falar. falando em comidas orientais, o chai latte, o que vai nele? Pá, vou falar pra você. Não sei. Nara, você sabe? Porque Não sei. eu vou pesquisar então, porque é um chá que dá um calorão também, e agora eu fiquei pensando o que tem lá. Pode ser que tenha pimenta também, né? Porque eles fazem, por exemplo, o curry, que é uma massala típica indiana, né? Eles fazem a misturinha com pimenta branca, pimenta preta, e você já tem um pouquinho dessa sensação do calor. E isso é típico realmente das pimentas. Então, deve ser alguma que tem esse efeito termogênico. E as pimentas têm bastante, né, esse efeito termogênico que pode estar associado a esse calorão. Mas, até voltando nessa parte da microbiota, então, só relembrando, porque assim, quando a gente fala de inflamação, não tem como a gente deixar de falar de microbiota intestinal, e a cúrcuma, inclusive, é um alimento pré-biótico que estimula aí a modulação da nossa microbiota intestinal. Então, a microbiota, é interessante relembrar que a gente tem aí 100 trilhões de micro-organismos no nosso sistema, ali no trato gastrointestinal. E hoje a microbiota é considerada, inclusive, um órgão virtual do corpo. Por quê? Porque ela influencia na aptidão do hospedeiro, fenótipo, saúde. Antigamente, os antigos falavam que quando uma pessoa era brava, essa pessoa era enfesada, né? Se a gente pensar aí na etimologia da palavra, enfesado seria cheio de fezes, né? Então, uma pessoa que realmente não tem um intestino que trabalha bem, a microbiota é alterada e a gente tem uma mudança importante, seja em comportamento, seja em saúde. Então, tem até aqui um estudo com gêmeos que, apesar da microbiota ser hereditária, o estilo de vida modifica muito essa microbiota. Então, a importância que a gente traz mais uma vez, para o estilo de vida. Claro, a gente tem a parte hereditária, mas o estilo de vida dita muito sobre a nossa saúde ou doença. Então, a microbiota é fundamental aí nos aspectos de saúde humana, seja imunológico, metabólico e até neurocomportamental, que é uma parte que eu confesso que eu gosto muito de trabalhar. Então, a gente tem diferentes evidências, né, falando sobre a microbiota intestinal, seja em modelo animal, seja em humanos. Hoje a gente tem muito estudo já em humanos com a microbiota intestinal. Pode passar para o próximo, pá. Acho que mais uma vez. Legal. Aqui é só um quadro, nem vou me aprofundar quando a gente falar de intestino especificamente, eu falo mais a respeito, mas eu gosto muito dessa figura, de um estudo que mostra o espectro das doenças à saúde do intestino. Então, a gente sabe que o intestino inflamado, a gente tem praticamente todo o sistema inflamado. Então, por isso, mais uma vez, trazendo a importância do consumo de pré-bióticos, aqui hoje a gente falando especificamente sobre a cúrcuma, que ela pode ajudar em todo o sistema. Pode passar mais um, tá? Isso, então só relembrando a teia de interconexão metabólica do Instituto de Medicina Funcional, que eu tanto amo, aqui falando mais sobre a questão da assimilação, digestão, absorção, microbiota intestinal. Pode passar, pá? E aqui interferindo também, não é o foco de hoje, mas eu só queria trazer isso porque eu tenho muitas pacientes com endometriose que eu percebo um padrão de ansiedade, claro, não só em pacientes com endometriose, né? Hoje é algo crônico em muitos pacientes. Mas a questão da ansiedade, da questão do humor, estresse, enfim, tudo isso é alterado pela microbiota intestinal. Eu vou trazer depois um videozinho para vocês de uma paciente jovem que eu atendi com endometriose, que em 2 meses ela falou que assim, ela falou, Natália,
mudou a minha vida, mudando o padrão alimentar. Então, principalmente essa parte neurocomportamental. Uma pessoa menos ansiosa, ela tem mais estabilidade para fazer melhores escolhas e seguir com o tratamento aí de maneira mais tranquila. Pode passar para o próximo. Isso. Então, não me estendendo muito, falando agora um pouquinho sobre a parte, a gente já falou sobre a alimentação, um pouco sobre a suplementação, e eu confesso que eu, como nutricionista, sempre privo, obviamente, pela alimentação, mas a suplementação, eu confesso que é uma área que eu gosto bastante, porque eu vejo, de fato, uma melhora do paciente em um tempo um pouco mais curto, né? Então, a gente sempre estimula a alimentação, mas a suplementação, às vezes, a gente consegue ajudar esse paciente de maneira um pouco mais veloz. Pode passar para o próximo, tá? Então, a gente tem aqui, eu trouxe algumas marcas, porque eu falo que como a gente, a maioria de vocês são médicos, né? Não são nutris, eu acho interessante trazer. A gente tem da Shea, por exemplo, esse produto que ele tem cúrcuma longa, mas confesso que acabo não utilizando tanto porque ele só tem a cúrcuma, ele não tem a piperina. Assim como o próximo, pode passar para o próximo, de uma marca bem conhecida da Nau, ele também tem aqui curcumina, mas a gente não tem a piperina. Entretanto, os próximos que eu vou mostrar agora, pode passar, A gente tem uma marca, inclusive, a Pura Vida, é uma marca que eu gosto bastante, ela já trabalha com a cúrcuma e a piperina, bem como a próxima, pode passar, a Organic India, então, ela também tem essa junção. Lembrando que a gente só faz essa junção realmente da piperina com a curcumina para aumentar a biodisponibilidade. Nada adianta o paciente consumir a curcumina se ele não tiver absorção. Então, tem um próximo aqui da Nature's Bounty. Oi? Só uma observação, né? Que esse turmeric, ele foi muito usado, ele ainda é usado muito para articulação, né? Com benefício, inclusive, em artrite reumatoide. E foi muito falado na época da chikungunya, né? Dos pacientes que continuaram com dor articular de chikungunya, tiveram benefício com o uso do turmeric. E Nara, foi super interessante você falar sobre isso. De fato, eu tive uma paciente, eu confesso que eu não tive tantos pacientes com chikungunya, né? Que descobriram. Eu tive uma paciente e, de fato, ela teve uma melhora bastante na dor articular, porque na chikungunya, essa dor articular ela não é só quando você, logo que você acabou adquirindo. Assim, passava às vezes 5 meses, ela retornava com dor, a gente retornava com a suplementação e a gente teve essa melhora sem dúvida nenhuma. Mesmo porque quando a gente pensa em artrite, a artrite ela tem todo um componente inflamatório. Então, ao meu ver, quando a gente fala sobre a cúrcuma, a gente sempre pensa muito em tudo inflamatório. Então, seja a fibromialgia, seja a endometriose, seja a parte articular, para o atleta. Então, assim, tanto o gengibre quanto a cúrcuma, elas conseguem modular aquela dor pós-exercício, o que é excelente. Quem nunca voltou para a academia e não conseguia andar no dia seguinte, né? A gente tem uma melhora de dor bem importante. E eu treinei CrossFit aí 6 anos, posso afirmar para vocês que, de fato, a gente sente essa diminuição da inflamação. Mas só uma questão que é interessante, porque quando a gente pensa na atividade física, a gente quer modular a inflamação, a gente não quer cessar a inflamação, porque é na inflamação pós-treino que a gente se adapta e melhora. Então, aquelas pessoas que treinam e tomam remédios, de fato, anti-inflamatórios, elas praticamente não saem do lugar do ponto de vista, seja performance, seja composição corporal. Então, só fugi completamente do assunto, mas achei interessante pontuar. Agora que tá todo mundo na quarentena, vamos voltar a treinar quando eu puder, vai todo mundo sentir dor, então a gente não vai esquecer da cúrcuma e do gengibre. Então, menos a Fran, que já está treinando. Está garantindo o treino dela. A Fran, então, já nem vai precisar. Mas, eu vou até relatar aqui, também não tem nada a ver, mas no contexto nosso, eu, nesse período de coronavírus, eu acabei desenvolvendo até um pouquinho de pneumonia, enfim. Então, me judiou bastante esse tal desse corona aí. E o gengibre e a cúrcuma, principalmente na forma de chá, que eu tomei várias vezes ao dia, me ajudou muito com as dores iniciais. Para mim, o coronavírus, assim, os primeiros 3 dias,
parecia de verdade que eu tinha sido espancada. Eu nunca senti dor, assim, o pessoal fala, né, que é uma síndrome gripal, mas eu senti dores musculares de uma intensidade realmente muito alta. E dor ao mover os olhos. Então, o chá, seja de gengibre, seja da cúrcuma, me ajudou bastante com isso. Então, só também um ponto adicional. Pode passar para o próximo. Então, aqui também, a Nature's Bounty, ela tem tanto a curcumina quanto a piperina. Pode passar para o próximo também, tá? Só que eu confesso que eu gosto bastante das formulações magistrais, né? Então, eu acho que é algo que a gente consegue personalizar muito para o paciente. Então, eu trouxe aqui só como que eu posso dizer? Pontuar sobre isso. Então, aqui eu trouxe da Fagron, mas a gente tem inúmeros outros empresas que fornecem insumos para formulações magistrais. Então, aqui a gente tem a cúrcuma longa, extrato seco. O que é importante? Está sempre a gente perceber se está padronizado a 95% de curcuminoides, né? Então, na prescrição, a gente sempre coloca... perdi uma folha, só um minutinho. A gente sempre coloca cúrcuma longa, extrato seco, entre parênteses aí, né? Padrão aí com 95% de curcuminoides. E as doses usuais geralmente entre 100 e 500 miligramas de extrato padronizado até 3 vezes ao dia. Só tem um ponto interessante. No estudo, ele mostra ali outras dosagens, mas eu coloquei aqui o que geralmente é mais usual, já que a gente está falando de prática clínica. E o próximo é o bioperine. Então, bioperine é um extrato padronizado de Pipernigrum, né, que é a pimenta do reino aí. Então, lembrando, principalmente na suplementação, a gente pensa em colocar pelo menos 1% de piperina. Quando a gente pensa na formulação da cúrcuma, a gente pensa pelo menos 1%. Então, se a gente tem, por exemplo, sei lá, 100 miligramas de curcumina, a gente pelo menos coloca 1 miligrama aí de bioperina, né? Então, isso é importante ressaltar. Então, eu não sei se eu falei a dose certa, vou falar de novo. Então, 100 miligramas de cúrcuma longa, a gente coloca pelo menos 1 miligrama aí de piperina para aumentar essa biodisponibilidade. Pode passar para o próximo. Aquelas formulações prontas lá, elas são fáceis de ser encontradas, assim? São super fáceis. E é um por dia? Depende bastante, Dani, porque o que acontece? Se é um paciente que ele tem uma questão inflamatória importante, eu vou até abrir uma coisa aqui para vocês, que eu tenho aqueles pacientes que fazem alimentação, eles conseguem fazer uma alimentação muito bonitinha. Então, eu já incluo a cúrcuma, né, e a piperina na refeição dele. Mas eu tenho alguns pacientes, principalmente médicos, que têm uma vida mais doida e dificilmente às vezes conseguem colocar em prática. Senti um preconceito. Também senti um preconceito, mas tudo bem. Imagina, eu falo que eu amo atender médico. Conhecimento. Conhecimento? Eu não entendi, Fran, o que você falou? Eu senti um conhecimento, não é preconceito, não. Eu da realidade. É que eu atendo muito médico, Fran, e eu sei que vocês têm uma rotina pesada. Meu problema maior é a alimentação. A gente não come direito, é um inferno. Então, e eu falo, porque igual você falou, eu tenho muitos pacientes médicos, eu atendo com muito carinho, né? Porque, de fato, vocês têm uma rotina muito doida, né? Então, seja de cirurgias, atendimentos, enfim. Então, para esses pacientes que têm essa dificuldade de introduzir na alimentação, a gente vai usar doses maiores. Então, por exemplo, se a gente pensa na questão desses pacientes que têm um potencial inflamatório maior, que acabam não conseguindo consumir esses alimentos anti-inflamatórios no dia a dia, a gente vai aumentando as doses. Então, para produtos fechados, industrializados, como esses que eu mostrei, eu sempre recomendo que vocês, de repente, olhem ali a prescrição, porque vai depender realmente de cada empresa, e eles sempre colocam ali uma sugestão de consumo. Só que, pela minha prática clínica, tem pessoas que estão ali, de fato, inflamadas, seja por uma questão de doença, seja por exercício, a gente pode realmente colocar várias vezes ao dia. Então, às vezes, eu dobro a dose, café da manhã, almoço e jantar, né? Para a gente ter uma ação ali mais específica. Só que é algo que a Nara, com certeza, vai poder falar com mais maestria, né? Porque é uma das áreas de estudo dela também, que é essa parte de fitoterapia. Uma coisa que eu gosto muito da formulação magistral
Por um outro lado, a gente não usa isso para sempre, sem pausa, né? Então, na fitoterapia, a gente sempre precisa ciclar e trabalhar com outros compostos. Então, a gente fica algum período, seja 1, 2, 3 meses, de repente, com uma mesma formulação, e depois a gente troca para realmente evitar aí problemas, né? Então, acaba sendo bem específico, assim, a dose e resposta ali, bem individual para cada paciente, mas geralmente a gente coloca ali, se o paciente está mais inflamadinho, a gente coloca 3 vezes ao dia, né? O que geralmente nessas cápsulas que já vem prontas, geralmente a gente tem 500 miligramas em cada cápsula. A gente consegue colocar 3 vezes por dia, sem problema nenhum. Algo que meus pacientes reclamam muito, e eu sei que é chatinho, mas eu gosto muito de separar ao longo do dia a suplementação, porque senão o pessoal fala, eu posso colocar tudo ali de manhã, já tomo, já fico livre. Eu não gosto muito, porque até como a gente viu da cúrcuma ali no próprio estudo, mostra que ele tem uma rápida absorção, uma rápida metabolização e uma conjugação ali mais aumentada na parte hepática e ele é mais eliminado. Então, é mais interessante a gente pensar em distribuir essas doses ao longo do dia, porque esses compostos fenólicos, todos os compostos bioativos, eles têm uma meia-vida no nosso organismo pequena. Então, é interessante a gente distribuir. Então, vamos usar esses 1.500 miligramas de curcumina de uma só vez? Não é interessante. É interessante, de fato, distribuir ao longo do dia. E, pode passar para o próximo? Então, não é para tomar também de ad eterno também, isso aí? Não. Você falou. Não. Assim, quando a gente pensa na formulação, acho que toda a suplementação, a alimentação a gente pode. A alimentação a gente deixa aí para sempre, porque a gente vai ter os benefícios. Agora, quando a gente fala da suplementação, é algo que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque a gente pode ali estimular algumas vias que a gente não quer. Eu vou dar um exemplo, Dani, sobre o vitamina C, né? Que a gente sabe o potencial antioxidante da vitamina C. Só que a gente tem que sempre pensar, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, eu gosto de desenhar, mas não vai ter como. Pensando nas canetas aqui. Se a gente tem uma quantidade de vitamina C pequena, a gente tem no nosso sistema reações pró-oxidativas. Se a gente tem uma faixa ótima, né, aqui de vitamina C, a gente tem uma ação antioxidante. Só que se a gente aumenta muito, a gente volta a ser pró-oxidativo. Então, a vitamina C, que é algo super simples, a gente pode estar oxidando ainda mais o nosso paciente. E depende também da fase de vida. Por exemplo, eu agora aqui, que o coronavírus me pegou, eu estou utilizando até 2 gramas de vitamina C a cada 6 horas. Mas é porque meu corpo está sofrendo um ataque, né? Então, por isso que eu estou utilizando. Só que, usualmente, a gente não passa de doses de 500 miligramas por dose, porque senão a gente aumenta o estresse oxidativo. Por isso que a suplementação, eu falo que eu gosto muito de trabalhar em conjunto com médicos e outros profissionais, porque, de fato, essa parte da suplementação a gente tem que tomar realmente muito cuidado, porque a gente pode estar mirando numa coisa e, dependendo da dose, a gente ali está piorando, de repente, algum ponto. E até coloquei aqui, né, uma frase que é sempre muito dita, que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, e, de fato, né, eu concordo bastante com isso, porque a partir do momento que a gente aumenta muito essa dose, a gente pode trazer algum prejuízo. E até aqui no estudo, e outros estudos mostram que a cúrcuma em especial, até 8 gramas por dia, a gente não vê tantos efeitos colaterais. Entretanto, até com doses menores, vai depender da resposta de cada paciente, a gente pode ter irritação gastrointestinal, vômito, refluxo, diarreia, dor abdominal, distensão, dor de cabeça, adrenalidão, mal-estar, tontura, desordens do paladar e até reações de hipersensibilidade. Então, eu acho que é interessante sempre o trabalho em conjunto com o Nutri. É interessante porque eu brinco, né? Que o Nutri, ele mergulha de fato nessa questão, então a gente consegue manejar muito, muito bem. Mais uma vez, trazendo a importância desse trabalho de mãos dadas, né? Nutri, médico, fisioterapeutas, enfim. Eu acho que acaba sendo bem importante esse nosso casamento mútuo aí. E eu acho que é isso. Se você puder passar o próximo. É isso. Então,
Obrigada aí, gente. Obrigada pela paciência. Tá todo mundo aí? Estamos. Voltando aqui pro vídeo. Daniel, você perguntou sobre a questão do uso contínuo, né? Como a Natália falou, a maioria dos fitoterápicos a gente faz por um período de 3 meses. E aí a gente muda o tipo de fito, porque tanto a dose quanto o tempo de uso do fitoterápico é como se ele gerasse como se o corpo meio que acostumasse com aquela ativação e aí a gente precisa buscar por uma outra via. E aí, por isso que é interessante trocar o tipo de fitoterápico que está sendo utilizado. Então, quando a gente usa na alimentação, ele está como comida, então não tem problema usar sempre. Mas quando a gente coloca ele em cápsula, ele já entra na categoria do fitoterápico. E aí a gente precisa realmente considerar essa prescrição com base nas recomendações da fitoterapia. Legal. E como usar, então, na endometriose? Quer que Nara, eu fale da minha prática? Bom, o que eu faço? Como a Natália falou, né? Quando a paciente ela tem um histórico de conseguir seguir a alimentação, as recomendações, eu tento colocar na alimentação. Eu não costumo prescrever em cápsula para paciente de endometriose, porque tem outros fitoterápicos que são mais específicos da endometriose, né? Que aí eu utilizo mais. Utilizo de forma cíclica. Então, por exemplo, né, já que a gente está citando os nomes, eu uso o tetrassode, eu uso o picnogenol para endometriose. Então, eu faço o uso da cúrcuma como uma estratégia de cíclico, né? Eu uso ali o tetrassode por uns 3, 4 meses. Na suspensão do tetrassode, se a paciente não consegue fazer o uso da cúrcuma na alimentação, aí eu utilizo um pouco da suplementação dela ali naqueles 2 meses, certo? Quantidade, né? Eu sempre indico no tempero, não do ovo, ou arroz, ou frango. Eu até indico para substituir o coloral, né, do frango, que muitas pessoas utilizam, principalmente aqui no Nordeste. Então, eu indico colocar o açafrão fazendo essa substituição. Quando usa o macarrão sem glúten, né, para refogar o macarrão, tem alguns tipos de macarrão sem glúten que são mais branquinhos, então eu indico adicionar o açafrão até para dar pigmentação. E na endometriose, a gente tenta colocar antioxidante em todas as refeições. Então, assim, no café da manhã, a gente pode usar a cúrcuma no ovo. Na hora do lanche, a gente usa a fruta com um gengibre ralado, com uma castanha. Na hora do almoço, a gente pode usar a cúrcuma, como pode utilizar outros temperos com efeito antioxidante ou anti-inflamatório, como é o caso do orégano, por exemplo. No lanche da tarde, a gente tenta. Então, a ideia é fazer, né, essa exposição a agentes antioxidantes em todas as refeições, né? E aí, lógico, a gente tem a suplementação como uma estratégia, né? Mas não é a primeira de uso, né? Não é assim, chegou a paciente com endometriose, não é o primeiro fitoterápico que eu utilizo, a cúrcuma. Qual que é o primeiro fitoterápico que você utiliza? Depende da paciente, mas os dois que eu mais uso são o tetrassode e o picnogenol. O picnogenol tem um artigo de revisão que fala das principais ervas da medicina tradicional chinesa, né? O picnogenol é o Pinus pinaster, ou é o pinheiro marítimo, né? Que é o nome popular dele. Ele tem relação com melhora da dor. Então, as pacientes que são bem sintomáticas de dor, eu faço um mix do picnogenol. Uso NAC também, que é a N-acetilcisteína. Utilizo, se tiver queixa de fertilidade, eu relaciono com a bromelina também, que é uma enzima do abacaxi,
mas que ela vem sendo muito estudada na medicina, na nutrição esportiva e na fertilidade com o efeito antioxidante. E se a paciente ela não for tão sintomática de dor, mas ela tem muitos focos, eu utilizo o Tetrasod, né? Que é um suplemento, ele é patenteado de uma empresa específica ainda, ele não tem patente aberta, e ele tem um potencial muito de aumentar as enzimas antioxidantes. Então, ele aumenta a expressão gênica, principalmente da superóxido dismutase, que é a enzima antioxidante que é mais lesionada com a endometriose. E se tiver muita queixa estética, né, uma paciente que tem um envelhecimento precoce de pele, embranquecimento de fio precoce, muita presença de celulite, que é uma consequência do excesso de sinalização de estrógeno. Aí eu também associo com algumas coisas da estética, né? Como o pomegranate, que é o extrato da romã, que tem um efeito antioxidante muito bom. Associo com silício também, que ele tem função na estrutura celular, né? Ele melhora a questão do viço, da produção de colágeno, que também é degradada justamente por conta daquelas metaloproteinases, né? Que destroem o colágeno da pele, então relaciona também com isso. E outro também que eu vejo um efeito bom na pele com relação à endometriose é o Polipodileucotomus, que ele é um fito que é muito utilizado como fotoprotetor oral. Ele era muito estudado em vitiligo, né, para as pessoas que têm albinismo também, que precisam fazer essa proteção solar de dentro para fora. Ela é muito utilizada também em atletas de atividades outdoor, tipo atleta de vôlei, de natação, que não tem tanta fixação de protetor só tópico. Então, ele faz essa prevenção de câncer de pele também. E aí, se a paciente tiver esse histórico na família de câncer de pele ou tiver uma queixa de pele também interessante por conta dessa questão do efeito pró-oxidativo da doença, eu também relaciono com esse Polipodileucotomus. E, Nara, você usa a Dimples também? Eu tenho uma resposta muito boa com as meninas com endo, com Dimples, seja na questão, quando a gente fala da emocional, parte, né? Sim, então Dimples, e até a parte mesmo estética, né? A gente tem melhora bem significativa de celulite. Claro, a gente sempre fala, né? Associando a tudo que a gente faz, né? Porque até esses dias eu comentei com uma colega, acho que ela é não sei se ela é físio, é massagista. Ela falou, meu Deus, Dimples melhora a celulite, então eu vou tomar ele. Eu falo, não, precisa ser esse conjunto. Nossa. E isso, Nara, eu acho que é interessante, até que o Pá perguntou, porque, gente, me corrija se eu estiver errada, até é uma percepção minha, então por isso que eu vou dividir. Parece que na medicina a gente tem, por exemplo, protocolos mais estabelecidos para questões específicas, né? Então, mais uma vez, posso estar errada, é só uma visão que eu tenho conversando com alguns colegas e também os pacientes que eu atendo a gente conversando. Mas parece que tem protocolos bem estabelecidos. Quando a gente entra na área da nutrição, eu falo que assim, 2 mais 2 pode ser 50, pode ser 4, pode ser menos 10, depende do estilo de vida que a pessoa tem. Então, a gente não pode... às vezes é difícil realmente montar protocolos, inclusive os estagiários de nutrição que eu recebo, né, eu brinco que são meus meninos, lá na clínica. Por que é tão complicado? Porque a gente dificilmente trabalha com esses protocolos fechados, porque vai depender muito de cada paciente, né, Ná? Não sei se você pensa dessa maneira também. Foi até... como a gente fez a discussão, né? Não é aquele evento do Instituto Salvata, né? Do Salvata Experience, que a gente não tem uma paciente com endometriose. A gente tem um leque de variedade. Tem a paciente que tem endometriose que é adolescente, que tem queixa de acne. A gente tem a paciente que tem endometriose que é adulta jovem, mas ainda não pensou em engravidar. Tem a que tem endometriose e infertilidade, tem a paciente que tem um diagnóstico de endometriose tardio. Então, tem que relaciona com o aspecto de dor, tem outras que relacionam com o aspecto emocional. Então, para cada um, a gente considera esses fatores para fazer a intervenção. Agora, deixa eu tirar uma dúvida. Vocês fazem, pelo que eu entendi, Nara, a paciente acorda de manhã
e toma 15 comprimidos? É assim? Não, Ou então toma tudo bem, não, Fran. Aí, 26 comprimidos. aí Como é que a funciona? ideia é justamente A ideia é justamente diminuir o comprimido e aumentar na alimentação. Mas a gente sabe que muitas pessoas têm muita dificuldade de fazer essa mudança na alimentação, né? Algumas chegam com a alimentação bem restrita em variedade. E aí a gente tenta conciliar na suplementação. Mas eu digo O que que você eu tento fazer sempre é é que são tantas substâncias. Não, a variedade é a variedade que a gente tem, mas eu tento separar só fito e vitamina e mineral, né? É que a Então, gente faz bastante assim, pelo rodízio menos se também, eu né, for Ná? usar, vai e usa um, depois de um tempo muda para outro, né? Eu explanei sobre a variedade dos que tem, mas alguns dá para relacionar na mesma suplementação. Né, dá para a gente botar uns 3 fitoterápicos na mesma alimentação, na mesma suplementação. Então, a gente faz esses mix. Estava pensando na Glória Maria, tomando 50 comprimidos de manhã. Com certeza ela toma, viu? Não só de fitoterápico e vitamina e mineral. Ela toma umas bolinhas lá também, hein? Sem dúvida. Eu digo porque Já corta parte da gravação, viu? hoje em dia é muito comum, né? As pacientes acordam de manhã e tomam 20 cápsulas. É cada vez mais comum você ver isso. O paciente tomando um monte de cápsula todo dia de manhã. É bom dia e trocentas cápsulas. E algumas pacientes têm dificuldade até para conseguir fazer essa suplementação por conta disso. Ninguém aguenta tomar assim. Ninguém aguenta. Isso, inclusive, os artigos eles mostram que o alimento tem um efeito superior à suplementação, mas infelizmente alguns fitoterápicos eles não têm a apresentação no alimento, né? Por exemplo, o polipodileucotomus é uma samambaia, então não tem como a pessoa consumir uma samambaia, né? Um extrato encontrado numa samambaia. Será que Então, não dá para alguns picar e realmente tem que ser refogar, na não? cápsula. Não, e ela nem tem disponível assim para plantar no jardim. Mas no caso, como o Patrick falou do que ele usa, né? A gente pode sugerir essas marsalas, né? Essas misturas de temperos, de ativos para colocar na alimentação, é o que a gente sempre tenta fazer. Mas alguns pacientes são muito resistentes de fazer esse uso, ou pela rotina, ou por não gostar do sabor e ter realmente dificuldade. E aí, como a gente não pode esperar o paciente se adaptar para aí a gente colocar a conduta, a gente começa de alguma forma, até porque quando ela começa a ver que realmente responde com a dor, com a questão estética, ela se empolga mais para mudar a alimentação. Então, por isso que às vezes a gente precisa realmente usar a suplementação. Mas eu não sou muito a favor daquelas milhões de cápsulas, não, Fran. Eu sou bem conservadora, sabe? Eu tento começar com o mínimo, assim, e progredindo de forma natural também. Eu tenho aqui, eu já fiz várias vezes umas dietas semanais que vem com todas as alimentações. Café da manhã, almoço, jantar. E uma semana de dieta. E nessa semana eles vêm todo dia de manhã com shot. Aí tem um dia do shot de pimenta com cúrcuma, um dia de shot de carvão ativado também. E é tudo assim, com limão, né? Todo dia de manhã um shotzinho. E o de carvão ativado eu acho a coisa mais deliciosa do mundo. Eu queria tomar todo dia aquilo. Ele tem uma grande vantagem mesmo antioxidante? Eu não tenho muito conhecimento sobre o carvão ativado, não. Confesso para você que eu não tenho esse estudo. Sabe alguma coisa, Natália? Eu também não tenho nada muito aprofundado, mas o carvão ativado a gente utiliza bastante, principalmente para limpeza intestinal. Ele tem uma ação interessante nessa parte de detoxificação. E não é tanto que assim, Fran, nos shots não vem todos os dias o de carvão, porque realmente também não é uma recomendação a gente usar diariamente essa fonte, porque a gente pode ter alguns outros problemas aí. Mas hoje está muito em alta essa parte dos shots, né? Muitas pessoas gostam, muitas pessoas odeiam, mas é uma forma de a gente conseguir mais compostos bioativos
de uma maneira simples de consumir. Mas, Fran, eu preciso pontuar uma coisa que você falou das 20 cápsulas, porque, assim, talvez eu não seja tão conservadora quanto essa parte da nutrição. Porque, assim, sem dúvida nenhuma, todos os pacientes, a base tem que ser a alimentação. Porque eu tenho muitos pacientes que chegam e falam, Natália, você passou umas cápsulas para minha amiga, ela melhorou pra caramba, eu quero também. Eu falo, nada feito, né? A gente sempre começa pela alimentação. Porque, assim, dos pacientes que eu trabalho, então, por exemplo, atletas de alto rendimento, eu falo que são Ferraris, são carros de corrida, e eu não consigo usar o mesmo combustível para atletas de alto rendimento, que tem, assim, um desgaste muito grande. Eu preciso realmente de uma suplementação para ajudar a modular essa inflamação e essas lesões musculares que naturalmente eles têm. Por um período muito longo, eu acompanhei um atleta do UFC, então, assim, a inflamação que esses caras fazem é absurda, assim, né? Só que eu também trabalho muito com a parte psiquiátrica. Então, assim, crise de despersonalização, burnout, depressão, gosto bastante dessa área. E às vezes, Fran, eu tenho uma paciente, a Solange, que ela, por exemplo, ela chegou no consultório com 3, 4 tipos de medicações específicas para depressão, um para acordar, um para dormir, aquela questão. Só que eu percebi uma desnutrição muito importante. E a gente começou, assim, com uma quantidade, 20 cápsulas, assim, impossível chegar, né? Muita cápsula mesmo. Mas, assim, se eu não me engano, eu acho que tinha umas 6 cápsulas, 7 cápsulas de suplementação para ela. Em pouco tempo, ela foi recebendo uma resposta tão interessante que o próprio psiquiatra foi retirando as medicações. Hoje, ela, se não me engano, ela está com sertralina numa quantidade bem pequenininha ali, em desmame. Por quê? A gente, às vezes, quando o paciente ele chega tão detonado, desculpa a expressão, né? Mas assim, ele chega tão desequilibrado, melhor, ele chega tão desequilibrado que quando às vezes a gente coloca uma quantidade mais robusta, seja de vitaminas minerais, seja de compostos bioativos, seja probiótico que a gente introduz, seja um óleo de peixe, no caso dela uma concentração maior de DHA para a questão mental, psicológica. Então, assim, às vezes essa quantidade um pouco de cápsulas, um pouco maior que sim, de repente algum paciente pode chegar a tomar 6 cápsulas ao dia, nunca tudo de uma vez, né? Como eu comentei, às vezes manhã, tarde, noite. Às vezes não consegue dormir, a gente consegue colocar um magnésio, treonato ali para ele, e ele consegue ter um relaxamento maior. Então, assim, como a Nara comentou, ela talvez seja um pouco mais conservadora nesse sentido em relação à suplementação. Eu já confesso que eu não sou muito. Eu lanço bastante mão da suplementação. Impossível chegar a 20 cápsulas, mas às vezes no início, principalmente quando esse paciente está em desequilíbrio mais importante, às vezes eu acabo utilizando mais cápsulas sim. Eu sou fã de vocês. Eu sou fã de vocês. Que mais? O Joãozinho caiu. O Joãozinho mandou mensagem que ele tá com uma internet intermitente aqui, que ele tá caindo o tempo inteiro. O Caraça mandou mensagem avisando que foi convocado para serviços domésticos com os filhos. Gente, pode me contar. Nessa parte de suplementação, grande parte das pacientes chegam com biotina. Uhum. Com enzima Q10. E aí eu nunca sei se eu mantenho. Ela sempre fala, mas o que você acha? Mantém, não mantém? E eu nunca sei muito bem como conduzir isso, né? Como que vocês fazem com essas pacientes? Normalmente elas tomam, tipo, ad eternum também, né? Eu particularmente... Você fala a biotina isolada, Mari, ou é algum suplemento para cabelo, para unha, alguma coisa assim? Mas melhora tudo. Ela melhora tudo. E aí você vai pedir os exames, aí tem um monte de exame que vem alterado pela biotina, aí você não sabe se você suspende, eu não sei. É uma coisa que eu não tenho muito manejo, mas eu vejo cada vez mais essas pacientes fazem, e normalmente elas começam sem orientação, né? Elas começam por conta própria, a biotina. E aí elas perguntam a minha opinião sobre manter ou parar. Eu gosto muito de combinar a biotina com as vitaminas do complexo B, de forma geral. Então, eu não costumo suplementar ela sozinha, né? Eu costumo realmente combinar com o complexo B. Quando é por uma queixa de cabelo, unha, que é muito comum se falar da biotina, né? Ela está presente em suplementos prontos, tipo Pantalgar, por exemplo.
eu associo com outros minerais, tipo zinco, ferro, magnésio, que tem um efeito aí em unha, mas realmente ela isolada sozinha, não. E o Patrick falou aí da Q10, a Q10 é maravilhosa para a biogênese mitocondrial, também tem efeito muito bom de antioxidante, tanto para fertilidade quanto para endometriose, eu uso muito também. E até só complementando algo que a Ana falou sobre a coenzima Q10, aqui me veio agora, uma paciente com endometriose que ela toma estatina. Pacientes que tomam estatina precisam tomar coenzima Q10. A coenzima Q10, geralmente ela vem ubiquinona, mas a melhor forma para esses pacientes é o ubiquinol. Então, pode ser interessante, sim, a utilização, é maravilhoso. E voltando na questão da Mari sobre a biotina, assim como a Nara falou, eu jamais utilizo ela isolada, assim, jamais. Eu falo que eu sempre penso na suplementação, claro, tem muito mais que 4 pés, mas eu sempre imagino uma mesa e cada pé é importante. Então, se você deixa um pé mais comprido, você desestabiliza o sistema. Então, colocar só a biotina não é interessante. E um outro ponto é para cabelo ou em pele, o que eu mais vejo na minha prática clínica são pacientes tomando várias coisas, só que o que eu mais vejo é dificuldade na ingestão proteica. Então, às vezes, a paciente se enche de biotina e o problema maior é a proteína que ela não está consumindo, então ela não consegue fazer cabelo e unha por falta de estrutura mesmo. E, Mari, só uma questão: exames de sangue a gente sempre pede para suspender a suplementação. Eu prefiro suspender por 5 dias, porque, por exemplo, a biotina altera o TSH. Então, a gente pode ter um falso aí, seja um TSH maior ou menor, por conta da biotina. Então, para fazer exames de sangue, principalmente para ver funções tireoidianas, a gente para toda e qualquer suplementação, toda não, mas principalmente a parte de biotina, para não ter alteração no exame de sangue. E aí, Mário, uma última coisa: se a paciente falar, continua, para com a biotina, você manda lá pra gente, e aí a gente ajusta a suplementação. Sem dúvida nenhuma, cara, eu não me meto na suplementação de jeito nenhum. Eu também não, mas elas perguntam, mas o que eu faço? Aí se você não dá algo que é manipulado, ela fala, mas não é manipulado? Tem um conceito do manipulado, eu não sei, gente, eu não entendo suplementação, talvez seja melhor mesmo, mas tem esse conceito do que tudo tem que ser manipulado para ser individualizado e ter melhor efeito em um. Esse é para você, não sei. Mas a gente vê muito isso, né? Sim, sem dúvida. Algumas vezes eu prefiro manipular, às vezes não só pela personalização da paciente, mas pela personalização do produto. Então, por exemplo, como eu trabalho com fertilidade, às vezes o probiótico eu prefiro manipular porque eu quero as cepas específicas para aquele caso, né? A quantidade de vitaminas e minerais também. Muitos produtos não trazem a apresentação do mineral quelado, então a gente quer quelado para melhorar a absorção. Paciente de bariátrica que não pode usar qualquer vitamina B12, a gente quer a meticobalamina, e aí não tem o produto pronto no mercado, a gente tem que manipular, né? Eu realmente tento utilizar produto pronto quando é um paciente do interior, por exemplo, que às vezes tem dificuldade de manipular, que não tem acesso às mesmas manipulações que a gente tem na capital. Ou então, às vezes, o paciente... Cortou? Cortou. O uso do produto pronto quando o paciente tinha dificuldade de, assim, ir atrás do orçamento e mandar manipular. Mas hoje é mais adaptados. E a confiança hoje na farmácia a gente consegue ter, assim, no sentido de que eles se comunicam muito com a gente. E eu, às vezes, chamo a atenção para o paciente de como ele saber se realmente está fazendo a suplementação correta, né? Para vir um selo quando é um produto que é específico de uma farmácia, que vem com um selo de isso que eu ia até patente, né? Ou essas coisas. Sem citar nomes ou marcas, vocês têm muita dificuldade em escolha de farmácia de manipulação? Tem muita farmácia... Eu não, trabalho com a mesma há 10 anos. Mas não, sim, mas assim, vocês veem muita farmácia que, não, mais uma vez, sem citar nomes,
que faz uma dose equivocada, que faz uma subdose, ou sei lá, ou que usa... que é uma coisa que dá medo, não dá? Se você não conhece bem a farmácia. Sim, É assim, complicado. o que eu faço? Eu tento visitar as farmácias aqui em Fortaleza para conhecer mais ou menos o ambiente interno, né? Ver os laudos, mas a gente não consegue ficar fazendo isso sempre, né? Então tem que ter realmente uma relação de confiança. Então eu tento ter uma noção de preço, né? Então eu converso muito com as farmacêuticas que visitam para eu ter uma noção de preço. Então eu digo para a paciente, quando eu vou prescrever, por exemplo, um milinositol, que ele é bem mais caro que o inositol comum. Então, eu digo, ó, você vai fazer o orçamento, mas se alguma farmácia der um valor muito inferior, você desconfie que eles não estão fazendo o 1000 inositol, que é o que eu preciso para esse seu efeito. Pergunta se não é um inositol. E se você tiver dúvida, pode pedir para a farmacêutica entrar em contato comigo, né? Então, eu às vezes dou até noção de preço. Eu digo, ó, essa sua fórmula é para dar em torno de R$300, por exemplo, eu já sei que vai dar mais ou menos isso. Se der um valor muito diferente disso, ou para muito mais caro, ou para muito mais barato, você pede para a farmacêutica entrar em contato comigo para certificar de que é isso mesmo, né? E aí eu sempre faço esse contato de forma preventiva mesmo. Mas eu tento colocar o máximo de detalhe na prescrição, o tipo de cápsula que eu quero, o tipo de excipiente que eu quero, o tipo que é sem corante, o tipo de sabor, às vezes, que eu quero aroma natural. Então, eu especifico ao máximo e coloco sempre que a prescrição não deve ser repetida, sem autorização da nutricionista. Coloco a prescrição com data. Coloco o meu contato justamente para não ter assim a desculpa da farmácia, né? Ah, a gente não sabia e aí fez dessa forma. Mas dificilmente dá errado, assim. Eu acho que aqui, como a gente acaba conhecendo muito o pessoal das farmácias, elas sempre se comunicam comigo. Mas aqui, pelo menos, né, na região Santo André, ABC, São Paulo, assim, tentando, né, dizer de maneira mais polida possível, tem muitas farmácias que não têm um comprometimento com a qualidade, com o profissional, com o paciente, porque como a Nara falou, eu sempre falo para o paciente, nem tudo que é caro é bom, nem tudo que é caro é bom, mas não dá para comprar uma Ferrari com o preço de um Fusquinha. Então, primeiro, essa questão do preço a gente sempre fala, só que eu particularmente, eu sou bem chata para essa questão de formulação, porque eu trabalho com formulação magistral aí há uma década, né, mais de 10 anos, e eu já tive muita dor de cabeça, porque a gente se mata, né, na área de estudar, de fato, assim como qualquer outro profissional, mas a parte de suplementação é algo que a gente tem uma responsabilidade muito grande em relação ao paciente, a gente estuda, faz as formulações, cálculos, eu não sei, até o Patrick, a gente estava conversando sobre uma formulação, eu demorei mais ou menos 1 hora para fazer uma formulação específica, calculada, e aí chega na farmácia, a farmácia não usa o mineral quelado, não usa as vitaminas na forma ativa, não usa a cápsula que a gente pede, então assim, eu sempre recomendo até para os meus meninos, né, os meus estagiários, ter uma relação realmente com a farmácia. Primeiro, de visitar, buscar laudos. E outra, quando a gente tem essa comunicação, né, Nara, a gente conversa com o farmacêutico, porque a gente estuda muito, só que ter essa relação com o farmacêutico é muito importante, porque às vezes eu quero fazer algo que tem, assim, por exemplo, metilsulfonilmetano, que tem um gosto de enxofre muito grande. Eu quero fazer em sachê para o paciente fazer um shake. O farmacêutico me liga e fala, Natália, vai ficar horroroso isso, né? O paladar vai ficar ruim. Então, o que é legal? O farmacêutico é interessante porque a gente tem uma comunicação muito grande. Uma outra coisa que eu sempre falo para os pacientes é olhar os selos, né? Então, por exemplo, não sei se dá para ver aqui no vídeo, esse aqui é um selo de um produto que eu uso bastante. Esse aqui é o do Nutricolin, que é do Nutricolin, que eu acabo usando bastante. Então, os selos de garantia é importante. Só que, de verdade, assim, eu tenho pouquíssimas farmácias de indicação, uma ou duas em São Paulo, uma ou duas em Santo André, porque eu gosto de ter essa relação, porque às vezes a gente faz um programa lindo e o paciente não tem o resultado esperado, porque às vezes a farmácia não foi tão cuidadosa, por assim dizer, no manejo da formulação. Uma coisa que eu tenho visto mais é a suplementação, em vez de usar cápsula, usar goma. Para facilitar a festa, a maioria dos produtos que vocês usam, vocês conseguem fazer em goma?
Dá para fazer em goma, chocolate. É. Dá para fazer na forma Tem líquida, spray. spray. Tem filme óleo de Hoje tecido, tem você já várias. usou, né? Isso. O filme Mas óleo de varia, tecido? Fran. Tem coisa que dá para colocar em um tipo de, né? Assim, tem algumas coisas que só dá em sachê, tem outras coisas que dá para colocar em goma, outras que dá para colocar em chocolate. E aí, por isso que é importante a comunicação com o farmacêutico, porque eles dão essas possibilidades para a gente. Inclusive, saiu uma resolução agora nova do CRN, melhorando, né, as nossas prescrições. Aumentaram a dose de vitamina D, que a gente pode prescrever. Deram realmente uma abertura para muita coisa. E teve um período, por exemplo, que o filme orodispersivo a gente não podia fazer. A sublingual também a gente não podia. E aí depois flexibilizou. Então, vai variar do tipo, né? Se realmente vai dar a absorção que a gente deseja daquele ativo e se ele comporta naquela apresentação. O minoxidil, por exemplo, como ele é grande quantidade que a gente usa, tem que ser sachê. Não dá para ser cápsula, não dá para ser essas outras, mas é bem possível, sim. Gente, uma última dúvida. Tudo bem, na prática eu acho que o ideal é a gente sempre encaminhar, assim como na físio, mas normalmente não é tão fácil. Às vezes a paciente não tem uma adesão, às vezes a paciente não quer. Até onde a gente pode orientar essa paciente a fazer essas mudanças na alimentação e até onde a gente tem que encaminhar de qualquer forma. Eu sei que o ideal é encaminhar sempre, né? Ela vai ter uma melhora, mas nem sempre é tão fácil, porque se você for encaminhar tudo, a gente vai encaminhar para Nutri, vai encaminhar para físio, a paciente não, às vezes não vai ter tanta disponibilidade. Então, às vezes, eu vou encaminhar nesse momento ela para físio, mas na Nutri eu vou dar uma orientação rápida, sei lá. Então, até onde que a gente pode ir com essas orientações, vocês acham? Mari, assim, falando da minha opinião, Mari. só da minha opinião. Eu trabalhei muitos anos, inclusive, com nutrólogo, né? Acho que uns 6 anos com o Fábio. E o que eu acho interessante? Por exemplo, Mari, quando eu falo de atividade física, por exemplo, para o paciente, eu sou nutricionista, tenho uma especialidade em nutrição esportiva, na USP estudei muito fisiologia do exercício, biomecânica. Por exemplo, eu monto meus treinos, só que até onde, por exemplo, eu vou com atividade física com o paciente, eu falo, olha, é importante você fazer atividade física, potencialmente uma atividade física com força para aumentar a procura um profissional ali para te ajudar com isso, mas qualquer atividade é bem-vinda com a liberação, sei lá, né, do médico, do cardiologista. E o que eu acho interessante, Mari, eu acho que, assim, a gente entra, talvez, não sei, né, muito bem, mas talvez a gente entre um pouco nessa questão da parte ética, mas sinceramente, eu acredito, sim, que os médicos, eles precisam falar realmente bastante sobre essa questão da nutrição, só que tem alguns pontos que eu falo que, assim, alguns pontos que são individualizados, mas a maioria, assim, a gente tem muitas coisas que a gente pode falar para o paciente, consumo de água e, de repente, calcular esse consumo de água para o paciente, né, vocês, a questão de diminuição de industrializados, porque fatalmente industrializados vão, de fato, aumentar esse processo inflamatório. Eu acredito, assim, aumentar o consumo de fruta, verdura e legume. Eu não sei, eu acho que, assim, essa questão do falar, do orientar, eu particularmente não vejo com maus olhos, eu vejo, aliás, com excelente olhos. O ponto central é só essa questão, por exemplo, às vezes, de uma prescrição dietética, né? Porque o planejamento alimentar, de fato, né, a gente acaba realmente fazendo, os nutricionistas acabam fazendo isso, mas essa questão do conversar sobre o estilo de vida do paciente, não só a nutrição, atividade física, sono, eu acredito que é bem importante. Eu não sei, Nara, se você tem algo para acrescentar. Pelas resoluções, Mari, qualquer profissional da saúde, ele pode fazer recomendações nutricionais. Então, você pode falar sobre a importância da água, dos antioxidantes, reduzir o industrializado, tudo isso. O que é atividade privativa do nutricionista é a prescrição dietética. Então, se você coloca, por exemplo, café da manhã, você vai consumir isso, isso, isso. Lanche, isso, isso, isso. Almoço, isso. Aí, essa é a prescrição dietética, que é a atividade privativa do Nutri. Mas as recomendações gerais você pode fazer sim,
como profissional da saúde. Eu acho super interessante, às vezes é até o ponto que a paciente se empolga para ir procurar um nutricionista, porque o médico passa as recomendações, ele começa a seguir, começa a ver os benefícios e vê também as suas dificuldades. E aí realmente busca o nutricionista. Mas a gente sabe que é um tratamento caro, né? Se a gente considerar, como você falou, que são vários profissionais, físio e médico, e às vezes tem cirurgia, medicação, enfim. Então, eu acho super válido passar as recomendações gerais. E aí tem os e-books, né? Tem o e-book da Salvato, tem o e-book da Alex, tem... Enfim, a gente pode trabalhar com esses materiais, que aí você pode ter algo que está respaldado por um profissional que você conhece e a paciente tem acesso. Olha só, eu sempre falo só uma coisa para os pacientes. Quando a paciente de endometriose, principalmente, eu falo para todas, mas principalmente para endometriose. Você vai parar de abrir pacote e aumentar a descascar. Então, você vai comer comidas mais naturais, mais saudáveis, beber bastante líquido. Eu encaminho para minha nutricionista da clínica, mas sempre falo isso para elas. Mas eu queria saber de vocês, assim, já que o nosso foco é endometriose, a gente falou da cúrcuma, que eu já até comprei essa semana em homenagem a vocês, já está na minha dispensa, no meu temperinho. Depois você mostra a sua singela dispensa para todo mundo. Aí, na minha dispensinha. Né? Temperinho do lado do lado. Mas eu queria saber de vocês, assim, se vocês pudessem eleger em termos de alimentos, não vamos pensar em suplementação específica, mas em termos de alimentos, para essa nossa paciente com endometriose, quais seriam os alimentos que consideraria assim, os 5 principais alimentos que elas deveriam introduzir na dieta? Porque eu acho que isso é uma coisa legal da gente começar para um começo ou de uma retirar. conversa. Não, e eu acho interessante para a paciente ter como início de uma vontade de ir para a nutricionista, saber que ela tem que introduzir certos alimentos, entendeu? E o que a gente poderia falar para elas? Esses são os 5 alimentos que você deveria botar na sua dieta. Eu acho que seria até uma forma de fazer com que elas quisessem mais essa consulta, entendeu? Fran, você tá falando? Eu caí. Tô aqui fazendo 1000 cálculos. Ela quer, Nath, que a gente diga 5 alimentos que seriam assim os indispensáveis para paciente com endometriose. Eu fiquei. E para tirar também, 5 para colocar, 5 para tirar. Não, mas para tirar depois então tudo que abre. Tira tudo que abre. Olha, o que eu falo... Vamos lá. Vegetais. Uhum. Vegetais folhosos, né? E aí, se a paciente comer salada, ok. Se ela não comer, a gente tenta colocar um suco verde, né? Para colocar a couve. Eu tô pensando e tô falando, certo? Se possível, que esses vegetais tenham da família das brássicas, né? Que é repolho, couve-flor, couve-manteiga, que eles tenham um efeito positivo na questão de DNA, da questão anti-inflamatória. Frutas, de maneira geral. Os temperos. Os temperos, né? Orégano, cúrcuma, né? Que aí ela pode fazer a inclusão. Os probióticos, que aí se pode ser suplementado, ou então a gente tenta nos iogurtes mais naturais, né? Ou kombucha, enfim. E água, que é considerado um alimento, eu acho que teria o foco aí no intestino. E peixe. Ai, meu Deus, já foi 6, né? Os peixes por conta do ômega 3. O que tirar, né? Com toda certeza, o primeiro de tirar, embutido. Linguiça, salsicha, salame, calabresa, esse é o pior dos piores, né? Os ultraprocessados, que é tipo aquele ultraprocessado, é aquele alimento que a gente diz assim, de onde é que isso vem na natureza, né? Que é tipo refrigerante, aqueles pizzas congeladas, enfim. Cheetos, né? Salgadinho, essas coisas desse tipo. Bebida alcoólica. Mas a alcoólica vem da cana, acho que vem da uva. Vai, Natália. Olha, eu acho que assim, os alimentos que eu mais tiro dos pacientes, sem dúvida nenhuma, essa questão dos ultraprocessados, né? Porque eu falo assim, não, principalmente quando a gente está num processo, eu sempre falo, quem está num processo leve, não se preocupa tanto, né? Mas assim,
Quem tem dor, quem está no processo de endometriose, eu falo que são pessoas mais receptivas. E eu sempre brinco, né? Acho que na primeira reunião que a gente teve, eu até comentei sobre a lábia do nutricionista, né? Porque a gente conversa bastante, assim, com o paciente. Sem dúvida nenhuma, eu sempre brinco, eu falo, não coma nada que seu bisavô não identifica por comida, né? Então, essa parte mesmo de pacotes e tudo mais. Eu lembro muito do meu bisavô, a gente comia, às vezes, biscoito, ele falava que esse sebo não fazia bem para a saúde. Ele faleceu com 102 anos, super lúcido, né? Então, vale a dica do meu avô. Mas qual que é o ponto? De fato, esses super industrializados, eles são importantes a gente tirar na minha concepção. O consumo excessivo de álcool, o álcool é realmente bem inflamatório. Quando eu trabalho com estética, pacientes que buscam a mim por estética, não tem jeito. Eu falo, a gente, quando consome álcool, a mesma quantidades pequenas, a gente vê aumentos de celulite, flacidez, porque ele, de fato, inflama. Inclusive, eu nem tenho certeza, depois Nácia me corrige, tem alguma orientação de não, realmente até a parte médica, não indicar mais álcool, né, o vinho, como era indicado por conta do resveratrol. Acho que tem alguma resolução, alguma coisa, não lembro direito, desaconselhando a utilização de álcool. Foi o consenso do INCA novo. Acho que foi o divulgado em 2019. Acho que foi isso mesmo. Então, assim, que fala, né, para os profissionais não indicarem mais álcool, como não fazer essa indicação. E na verdade, os alimentos que eu acho que é interessante a gente questão de incluir, uma coisa, só complementando o que a Ana falou, a questão das frutas. Eu sou muito adepta da fruta, assim, né? Então, principalmente as frutas vermelhas, a gente tem uma questão antioxidante fenomenal. Então, para o esporte, inclusive, eu uso muito para modulação dessa parte de espécies reativas ao oxigênio. As frutas vermelhas são excelentes, mirtilo, framboesa, amora, morango, cereja, né? Que é época mais no final do ano. Mas todas as frutas, elas têm compostos bioativos muito interessantes. Então, assim, para paciente com endometriose, eu acredito que fruta, só complementando o que a Ana comentou, as frutas são bem importantes no processo. Porque hoje a gente tem, a grande parte dos pacientes tem medo de fruta, né? Então, vou fazer low carb, não como fruta. E low carb, ela é uma estratégia que a gente utiliza por um período específico, né? Não necessariamente a gente precisa de uma low carb tirar frutas. Algumas vezes sim, dependendo principalmente se o paciente tiver um DM2 bem descompensado, aí a gente pode utilizar por um período curto, mas assim, as frutas são muito importantes nesse processo da modulação da inflamação e oxidação causada aí pela endometriose. Muito bom. Maravilha. Eu não consigo ficar sem fruta, não. Eu gosto. Pra mim não dá, não. Mas... Nunca fiz fruta. Possível para mim. Eu adoro fruta. E as frutas também ajudam muito na questão intestinal, né? Aumentando aí butirato intestinal, também fazendo a diminuição dessa parte de inflamação. Eu sou bem fã das frutas também. O que eu falo, mas eu falo bem em geral mesmo, eu acabo falando que o nosso corpo é uma coisa só, né? Então, assim, se o corpo inteiro está em equilíbrio, a gente vai conseguir ter uma resposta equilibrada de praticamente tudo. É lógico, cada um tem uma propensão a uma coisa ou a outra, né? Então, eu acabo recomendando variar as proteínas, não falo para priorizar o peixe, mas eu falo para variar as proteínas, para evitar realmente coisas mais processadas, mais industrializadas, preferir coisas mais naturais. Por mais que eu goste de uma industrializada, eu recomendo que não se use. Aqui é gostoso, vai. E tentar fazer aquele prato bonitinho em que a gente coloca proteína, coloca um pouco de carboidrato, coloca sempre uma salada, mas eu não entro no mérito de suplementação, não. Eu sempre acabo encaminhando neste momento. Só dou assim, uma orientaçãozinha mais geral, falo que realmente existem alguns trabalhos mostrando que a dieta low carb tem um benefício, né? E as low food maps também tem benefício para endometriose, mas que para uma prescrição adequada você precisa passar com nutri. Não entro no mérito. Se eu puder acrescentar só uma coisa, a gente sempre fala, né, do que é bom, do que é ruim, mas eu gosto muito de ensinar a paciente a errar na dieta. Como assim?
porque ninguém vive, né, num padrão assim, 0 industrializado, 0 doce, 0 tudo, né? Mas eu gosto de ensinar o paciente a errar, por exemplo, tanto para síndrome do ovário policístico, mas também na endometriose, eu sempre evito muito pico glicêmico, né? Então, às vezes, o paciente fala, nossa, Natália, eu preciso comer um chocolate, e não é chocolate amargo, eu preciso comer, sei lá, um chocolatinho normal. Quando eu como isso no meio da tarde, por exemplo, eu falo, misericórdia, não faz isso comigo, você vai ter um pico glicêmico, vai subir insulina, vai bagunçar tudo. Come depois de refeições grandes. Então, assim, eu tenho uma paciente, por exemplo, que umas 2, 3 vezes na semana ela come chocolate depois do café da manhã. Um pedacinho de chocolate ao leite. Mas isso é melhor depois, por exemplo, do almoço, ou até mesmo jantar. Melhor almoço, porque você tem uma emulsificação de fibras, gorduras, enfim, das refeições. Então, você sim vai consumir aquele doce, só que você vai evitar o pico glicêmico. E isso, ao meu ver, tanto para a síndrome do ovário policístico quanto para a endometriose, é bem fundamental a gente jogar essa carga glicêmica da refeição lá para baixo. Então, acho que ensinar o paciente a errar, entre aspas, assim, pode ser uma boa também. Então, vale a sobremesa depois do almoço e do jantar? Pronto. E pronto. Você não pode, Patrick, você esqueceu dos seus exames? Ela liberou, pá. Liberou. Ai, meu Deus. Que mais? Bom, então vamos maratonar então Netflix, que pelo menos para mim é o que me resta. Nossa, aqui tá difícil, tá uma chuva um dia assim. Nossa, Gente, tá feia. como dia que tá? Sério? Tá bonito Deus aí? do céu, vou te mostrar aqui. Sol lindo! Um sol lindo! Aqui só chove. Aqui tá uma chuva feia. Ai, Frank, tá bonito mesmo. Olha, pá, Deus me livre, tá igual aqui. Olha só. Tá horrível. Aqui tá sol também. Mas aí tá só sempre, né, Nara? Aí Não, conta. a Nara e a Catiana a gente tem que bloquear. Não, Eles não podem falar sobre isso, não. Eu tô na serra. Eu tô na serra, Fran, não tô em Fortaleza. Eu tô no interior. Ah, tá. É difícil imaginar serra no Ceará, né? Eu não consegui muito. Cátia de serra é essa? Não é? É o morrinho lá das dunas. Deixa eu só dar um stop aqui na gravação.